Finalizando aqui a nossa semana e também finalizando o nosso mês, nós vamos para o nosso estudo do livro Fonte Viva. Hoje o texto número 88, Caindo em Si. É um texto de grande importância para nós, principalmente no que diz respeito à aplicação de todo o conhecimento que nós adquirimos e buscamos dentro da doutrina espírita. Emmanuel separa para nós aqui uma pequena parte de um versículo do livro de Lucas, capítulo 15, versículo 17, dizendo para nós: caindo, porém, em si. Então, a partir desse entendimento, dessa frase, vem então agora para nós todo o raciocínio. Diz assim: este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações em torno da vida. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Outras personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si a tempo de realizarem salvadora retificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos, todavia caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação. Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança resoluto para a sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se à desvairada paixão contra o cristianismo e persegue furioso, furioso todas as manifestações do Evangelho nascente. No entanto, caindo em si, perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. Há grande massa de crentes de todos os matizes nas mais diversas linhas da fé. Todavia reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal ou imantados à casca da vida a que se prendem desvairados. Para eles, a alegria é o interesse imediatista, satisfeito, e a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te então da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás surpreendido como a vida é diferente. Bom, o Emmanuel nos fala sobre um certo despertar que cada um de nós deve passar. Esse despertar não significa o conhecimento intelectual, porque muitos acreditam que o despertar é no momento em que ele se converte a uma determinada crença religiosa. Então ele diz: a partir de agora eu fui sensibilizado, eu ouvi o chamado, eu despertei para tal situação, e a partir dali eu comecei então a seguir aquela doutrina. Isso é o suficiente se nós considerarmos apenas o nosso intelecto como elemento fundamental. Então eu começo a pensar sobre determinada linha filosófica, e esse pensamento me traz respostas para aquilo que eu preciso. E essas respostas, naturalmente nós sabemos, elas explicam aquilo que acontece na nossa vida, no nosso cotidiano, mas não necessariamente nos sensibiliza a ponto de transformar as nossas condutas,
transformarmos as nossas ações. Então, separando esse trecho caindo em si, Emmanuel conta para nós aqui várias situações de Judas, Maria de Magdala, Pedro, o próprio Paulo também, falando que cada um desses personagens tiveram no seu momento aquele despertar, aquele maior entendimento sobre determinadas situações, ou sobre a vida que estão levando. Na história, Judas, que foi o primeiro a ser mencionado, teve aquele momento de cair em si mesmo. Porém, no momento que ele caiu, todos os eventos envolvendo Jesus e aquele final da sua desencarnação aqui no mundo já estavam direcionados. Então, no momento em que ele caiu em si, nada mais sentiu do que o peso da culpa, a angústia de ter cometido aquele erro, que o levou, consequentemente, ao ato suicida. Quando nós falamos sobre Maria de Magdala, falamos sobre Pedro, falamos sobre Paulo em especial, que foi aquele que tinha uma vida completamente voltada pelos interesses daquele império que dirigia grande parte do nosso mundo. E ele, sendo um colaborador desse império, ele simplesmente cumpria as suas obrigações. No momento em que caiu em si, porque nós valorizamos muito o milagre da conversão de Paulo, contada na história, que ele se encontrava às portas de Damasco, e aí então a partir desse momento ele teve uma visão com Jesus, e aí então ele se transformou e se tornou um grande divulgador do cristianismo. Então, na verdade, nós focamos muito nessa passagem o momento do milagre, em que aquele homem que era um perseguidor se tornou aquele que seria o líder, seria a liderança dessas comunidades. Como nós vemos, por exemplo, nas cartas de Paulo, nas cartas que ele enviava às diversas comunidades que começavam a estudar e conhecer os ensinamentos cristãos. Então focamos nesse grande milagre. Porém, estudando, através desse aspecto que nós estamos vendo hoje, o caindo em si, nós vemos ali então um homem, Saulo, que era ali o perseguidor, em busca de mais uma das suas conquistas, que era exatamente perseguir aqueles que eram contra o Império Romano, viveu uma experiência bastante intensa, isso naturalmente com pouco relato que é trazido para nós temos o conhecimento, mas o que nós valorizamos muito, como eu falei para vocês, é o milagre da aparição, aquele milagre da transformação. Só que, na verdade, ninguém transforma ninguém. As pessoas se transformam. Então, nessa história, o que nós valorizamos foi exatamente no momento em que ele compreendeu aquilo que ele estava fazendo, em que ele compreendeu quem era aquele que era a quem ele perseguia, quem eram aqueles que ele também perseguia, e muitas vezes condenava à própria morte, e ele então caiu em si, e se deu conta do papel que ele poderia desempenhar a partir daquele momento em que ele conhecesse aquela verdade, e não simplesmente vivesse as fantasias como eram aquelas transmitidas pelo Império Romano. Então, nós fazendo uma comparação daquilo que nós vivemos hoje com aquilo que Paulo viveu, é muito comum nós ouvirmos relatos de pessoas que disseram que a partir de determinado momento em suas vidas, elas modificaram suas condutas. E esses eventos que tocaram essas pessoas eram eventos bastante dolorosos. Então nós vemos assim pessoas que dizem: eu me tornei espírita a partir do momento em que eu tive uma desencarnação na minha família e eu comecei a buscar respostas. Outros dizem: eu me tornei espírita a partir do momento em que eu fui tratado pela medicina espiritual e a cura me levou a essa conversão à doutrina espírita, ou doutrina dos espíritos. Então cada um de nós tem a própria história. Nós precisamos passar inicialmente por uma experiência bastante impactante, bastante chocante, para despertar em nós o bom senso, para despertar em nós o sentido da realidade. Então sofremos traumas, e esses traumas despertaram em nós, nos despertaram.
Então, de todos esses relatos de pessoas que, contando as suas histórias, tiveram um momento marcante que iniciou aquele seu processo de transformação, eu não falo necessariamente sobre a participação nessa ou naquela escola religiosa, eu falo do indivíduo dele para ele mesmo, não importa qual a influência que ele receba. Mas o importante é que esse despertar ele deve se dar exatamente por aquilo que ele recebe de influência, por aquilo que ele recebe de conhecimento. E aí então ele toma uma decisão, que a partir daquele momento ele quer ter uma vida diferente. Nós vemos pessoas que quase chegaram à beira da morte para poderem tomar uma decisão. Relatos, por exemplo, de pessoas que faziam uso de bebidas alcoólicas, de droga, de condutas moralmente reprováveis e também bastante arriscadas biologicamente. Chegou no fundo do poço, podemos dizer assim, para poder começar a se reerguer. Então, naturalmente, ele ressalta a sua regeneração como sendo algo muito positivo, e de fato é muito positivo, mas esse positivismo ele se constrói em cima daquilo que foi extremamente destrutivo, daquilo que foi extremamente negativo. E a pergunta é, nós temos a necessidade de passar por uma experiência semelhante, uma experiência dolorosa, para despertar em nós esse grau de conscientização? Obviamente que não. Porque quando nós estudamos sobre histórias como essas que foram contadas para nós, em que em determinado momento, sob determinada situação, nós caímos em nós, né, ou seja, nós acordamos para essa realidade, depende de nós sabermos exatamente que realidade seria essa. Foi colocado por Emmanuel aqui para nós, vou ler para vocês aqui de novo, que ele diz assim: a grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé. Todavia reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal, ou imantados à casca da vida a que se prendem desvairados. Para eles, a alegria é o interesse imediatista, satisfeito, e a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Então, nós chegamos a falar sobre isso há um tempo atrás, quando nós percebemos que quando a nossa vida se encontra numa condição de tranquilidade, é exatamente nesse momento em que nós nos tornamos mais negligentes. Porque nós não temos nenhum problema para resolver, e aquela tranquilidade, aquele bem-estar, é para nós a oportunidade de vivermos prazeres que normalmente nós não temos. O prazer, a satisfação, a alegria. Então nós começamos a viver esses momentos dizendo assim, eu tenho que aproveitar essa oportunidade que eu tenho agora, porque depois quando surgirem os problemas eu perco então essa chance de ser feliz. E aí nós conversamos, foi na semana passada, se eu não me engano, sobre situações do nosso cotidiano que prendem a nossa atenção, principalmente de uma forma dolorosa. Aqueles momentos em que nós tomamos decisões equivocadas, e aí então vem aquele problema, aquele resultado doloroso, e nós ficamos completamente absorvidos por aquela dificuldade, sem conseguir pensar em nada que não seja aquilo. Nós encostamos a cabeça no travesseiro e aquele problema surge. Nós dormimos, acordamos, esperando que seja um novo dia, e aquele problema é o primeiro pensamento que vem. Nós vivemos nosso cotidiano tentando resolver as coisas, e o problema está sempre presente. Então nós ficamos completamente alheios ao mundo, tomados por essas preocupações. E é natural que nós desejemos também desejarmos uma certa tranquilidade, como se fosse uma folga dessa dificuldade, dessa situação que nós estamos vivendo, mas muito mais também, porque nós entendemos que a nossa condição natural é uma condição de satisfação, de alegria e de felicidade. Então nós vivemos o nosso dia a dia sempre esperando essa felicidade bater à nossa porta.
E essa felicidade é dentro daquele parâmetro que nós já estabelecemos, quando se fala sobre a felicidade, que é uma conquista íntima do espírito. Ele só vai conseguir crescer intimamente se ele desenvolver em si mesmo os maiores valores, os melhores valores, e a partir desse desenvolvimento ele vai começar a sentir a satisfação da felicidade conquistada. Então nós buscamos essa felicidade aqui no mundo físico pelos prazeres e pela tranquilidade que o dia a dia pode oferecer para todos nós. Então nós entendemos que nascemos para sermos felizes. Nascemos para vivermos essas experiências, ainda que seja de um modo muito rápido. E ao contrário dessa felicidade, nós vamos vivendo então todas as turbulências que o nosso dia a dia, que a nossa vida, os nossos relacionamentos, as situações de modo geral vão nos proporcionando. Então a gente diz assim: eu quero ser feliz, mas infelizmente eu sou extremamente infeliz. E a gente coloca infelizmente como sendo algo que vai minando gradativamente a capacidade que aquela pessoa tem de viver, de se desenvolver na sua trajetória terrena. Quando nós começamos a estudar de um modo mais cuidadoso, de um modo muito mais profundo, aquilo que a doutrina nos oferece, falando inicialmente que nós somos espíritos imortais, falando que nós somos espíritos encarnados para resolver problemas e desenvolver também em nós o nosso potencial intelectual e moral, nós já não pensamos que nós viemos aqui para sermos felizes. Nós viemos aqui para trabalhar e, como resultado desse trabalho, vem então a satisfação dessas pequenas migalhas de felicidade que a gente acaba alcançando. Mas para que possamos alcançar essas pequenas conquistas, há a necessidade de um trabalho bastante intenso para que possamos transformar a nossa vida do presente para o futuro. Então nós vamos tomando decisões mais acertadas, desenvolvendo o nosso bom senso, desenvolvendo a nossa coragem, superando as nossas limitações, os nossos medos. Então, na verdade, nós não chegamos aqui no mundo com aquela ideia de que nós vamos viver a felicidade sem termos direito de viver essa felicidade. E por que nós não temos direito de viver a felicidade? Porque a infelicidade, que é uma conquista oposta àquela inicial, é uma consequência natural da nossa própria negligência, da nossa própria imprevidência. Então nós hoje não vivemos mais em função de fantasias, de pensar, por exemplo, por que fulano é feliz e eu não sou? Por que eu não sou feliz? Na verdade, a gente começa a analisar por que a nossa vida é como é. O que nós fizemos para ter a vida que nós temos hoje e o que nós precisamos fazer para poder modificar a vida que nós temos hoje. E nós fazemos isso baseados nos ensinamentos que nós recebemos exatamente das crenças que nós abraçamos. Então, quando se fala sobre esse caindo em si, é o momento em que nós despertamos para essa realidade e começamos a trabalhar, de fato, para a sua implantação. E não esperarmos simplesmente que a felicidade seja um resultado da sorte ou um presente que normalmente nós não temos merecimento para vivenciar. Então, caindo em si, que é a ideia que nós temos agora, fala exatamente sobre essa situação. Nós começamos a analisar a nossa realidade, começamos então a entender o porquê das coisas e depois começamos a modificar a nossa trajetória para construir uma vida mais tranquila, uma vida mais feliz dentro daquilo que é possível. Então esse caindo em si significa exatamente isso. Peraí, mas tem coisa errada. Por que eu estou fazendo isso? E eu começo então a tomar decisões corretas. A Mariana colocou: você não acha que isso acontece quando estamos mais idosos, mais experientes? Acontece quando nós temos maturidade psicológica, maturidade espiritual. De um modo geral, nós imaginamos que a experiência de vida faz com que nós sejamos mais sábios. E de fato, o tempo nos oferece muitas experiências. E aí então começamos a aprender com os próprios erros. Então, na verdade, a pessoa que alcança uma idade mais avançada, e ela então diz que essa experiência pode oferecer para ela uma tranquilidade maior,
Nós vemos então no seu próprio histórico muitas marcas, muitas cicatrizes de situações dolorosas que vivenciou. Alguns desses indivíduos conseguem chegar na vida mais madura, com uma idade mais avançada, de um modo tranquilo, depois de ter resolvido todas as pendências que estavam presentes na sua vida, mas de um modo geral nós não vemos as coisas acontecendo assim. Basta a gente lembrar, por exemplo, que quando se vai a uma instituição de acolhimento a pessoas idosas, nós ficamos imaginando se todos os que estão ali são sábios, se todos os que estão ali são felizes, se todos os que estão ali vivem essa felicidade junto com seus familiares. E aí nós vemos exatamente o contrário. Muitos desses vivem sozinhos nessas instituições, exatamente porque não tem ninguém para viver do lado. Então a gente lembra que a idade nos traz experiência, mas a experiência não tem nenhuma validade se nós não tivermos sabedoria para viver tudo isso. E a sabedoria ela pode se desenvolver desde o início na nossa trajetória. Nós temos jovens hoje que dão verdadeiros exemplos de condutas, de sabedoria, de equilíbrio. Nós temos pessoas um pouco mais adultas que também têm vidas cheias de responsabilidade, cheias de compromisso para aquilo que querem. Então nós percebemos que apesar da pouca experiência, a sabedoria está presente. E é aí que vem a grande diferença. Então, teoricamente, seria aqueles que mais viveram, foram aqueles que mais aprenderam e, consequentemente, são aqueles que se tornaram mais sábios. Só que nós sabemos que as coisas não são assim. Exatamente porque a sabedoria não é uma consequência natural daquilo que nós vivemos. A sabedoria é o desenvolvimento, é um atributo íntimo de cada pessoa. Ser mais sábio, menos sábio, essa sabedoria, ter força suficiente para poder superar as tendências, as viciações, as fragilidades morais de cada indivíduo. Então todos nós vivemos a nossa vida sempre com a oportunidade de recomeçar de um modo diferente. Se nós fazemos isso por nós, através da influência que nós somos capazes de exercer sobre as pessoas, sobre os nossos jovens principalmente, filhos, netos, amigos e tudo mais, nós sempre tentamos passar para eles uma experiência melhor, para que eles tomem cuidado com as decisões que vão tomar. E se eles tiverem sabedoria para isso, começarão a tomar as decisões certas. E chegando então nessa idade mais avançada, vão olhar para trás e perceberem que a trajetória que eles seguiram foi uma trajetória muito tranquila, muito equilibrada, não como um presente, como uma consequência, como uma obra do acaso, mas porque eles foram capazes de construir esse caminho. Então aquele indivíduo que chega numa idade mais avançada de um modo equilibrado, significa que a vida dele, de um modo geral, a trajetória percorrida por ele, foi uma trajetória de sabedoria e de tranquilidade. Porque ele foi, na verdade, semeando para poder colher nesse futuro mais tranquilo. Né? A Mariana colocou também, mesmo porque o jovem na idade pode ser ancião em termos de sabedoria. Pois é. Quando nós falamos sobre espíritos, nós falamos sobre espíritos que são imortais, que têm idades desconhecidas, que nós temos ali vivências das mais diversas que trouxeram uma bagagem para ele. Então, lembrando sempre que, teoricamente, nós temos que a maturidade intelectual, a maturidade biológica, a maturidade psicológica seriam o suficiente para que o indivíduo alcançasse esse equilíbrio no final da vida. Só que nós sabemos que as coisas não são assim. Muitas vezes, chegando no fim da vida, as pessoas começam a viver problemas dos mais diversos exatamente porque não tiveram capacidade de semear uma vida tranquila e equilibrada. O Zé lembrou aqui para nós, né? Eu melhorei um pouquinho só agora, ancião com 72 anos. É aquela história, né, Zé, que a gente lembra a frase do Chico, quando ele diz para nós que você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas pode começar agora e fazer um novo fim. Então a gente nunca é tarde para a gente mudar as nossas condutas, nunca é tarde para a gente começar a modificar o nosso modo de pensar. Lamentavelmente, a gente tem ainda aqueles que se prendem nos seus interesses. Ele diz assim: eu vou lutar até o final da vida para conquistar aquilo que eu quero. Mesmo que isso seja sacrificar-se, sacrificar os outros, passar por cima de todos. A Miriam lembrou aqui também, ainda tem mágoas e os rancores que paralisam e na velhice são cruéis. Então, quer dizer, e colhe exatamente aquilo que durante a vida foi semeando. Esse é um problema que a gente enfrenta.
Lá em cima o Spock colocou para nós, né, que geralmente os jovens saudáveis se envolvem mais com coisas boas do mundo e não tem tempo para pensar em coisas tristes. Só que uma tendência que a gente vê hoje, Spock, é exatamente que a nossa juventude é uma juventude bastante perturbada pela influência que o mundo oferece de sensualidade, de conquista, de pressão que ela tem hoje. Então eles usam essa saúde exatamente para viver esses bons momentos. Mas felizmente, como eu falei para vocês, nós temos aqueles que tomam decisões corretas e vivem esse prazer da vida de um modo tranquilo, de um modo sereno, de um modo bem distribuído durante a sua existência, e aí então ele vai aos poucos na sua trajetória, absorvendo essas pequenas conquistas, que no final acaba se tornando depois uma grande conquista. André colocou, em algumas situações já consigo escolher passar o desafio, escolhendo ser feliz. Como por exemplo, quando eu fui fazer iodoterapia, fui bem tranquila, levei filmes, livros, já uma senhora ao meu lado teve que tomar calmante para passar os 3 dias, né? Eu tinha que passar, só me restava escolher como, né? Exatamente. E muitas vezes a gente vê que nesse caso foi uma situação específica em que tinha que passar porque fazia parte de um tratamento. Mas no dia a dia, no cotidiano, nós temos os problemas que nós enfrentamos, daqueles problemas que nós sempre citamos, problemas profissionais, financeiros, problemas de saúde, problemas de relacionamentos, relacionamentos íntimos dentro de casa, relacionamentos sociais fora de casa. Então as situações são das mais diversas. Então, na verdade, a grande sabedoria que nós demonstramos é exatamente as escolhas corretas para fazer com que, primeiro, nós sejamos beneficiados tanto quanto as pessoas que estão convivendo conosco, e também não fazer o outro aquilo que nós gostaríamos de não fazer, que não fizessem com a gente. Então, assim, essa sabedoria, naturalmente, ela vai se desenvolvendo gradualmente, como eu comentei com vocês. Só que tem pessoas que, a partir de um determinado momento, começam então a mudar a sua forma de viver. E é exatamente esse é o tema que Emmanuel propôs para nós. São pessoas que acabam caindo em si. É aquela pessoa que fala assim, peraí, mas o que eu estou fazendo da minha vida? Olha para trás e percebe aquela vida cheia de equívocos, baseados nos valores que ela alimenta naturalmente, com equívocos, com decisões que poderiam ser tomadas, com decisões que não foram tomadas, ou decisões que foram equivocadas. Então ele começa a fazer um balanço sobre tudo aquilo que já viveu até aquele momento, e a partir daquele instante ele começa a decidir mudar a sua forma de viver. Mas como eu falei para vocês, normalmente nós esperamos que alguma coisa muito intensa, aprendizado, né, Sandra? Porque depende da experiência que cada um vive. Muitos de nós esperamos que alguma coisa muito intensa acabe acontecendo para que a gente possa despertar. E normalmente esse aprendizado vem na vivência que a pessoa tem, por exemplo, dentro de uma religião, dentro de uma filosofia. Então nós somos indivíduos completamente livres. Nós desfrutamos de uma liberdade ampla e intensa, uma liberdade que somente o espírito pode desfrutar, e nós não precisamos nos prender a nada. Mas normalmente nós sempre temos aquela carência, aquela dificuldade, para começarmos a fazer as coisas certas. Então por isso, quando nós falamos no caindo em si, que é no momento em que nós despertamos para aquele momento de transformação, nós lembramos aquela passagem do Santo Agostinho, lá na questão 919, no Livro dos Espíritos, quando ele fala sobre o conhecimento de si mesmo, o autoconhecimento, aquele conhece-te a ti mesmo. Então, quando nós começamos a fazer um autoconhecimento, nós entramos mais uma vez naquele processo primeiro de conhecimento. Então, primeiro eu preciso conhecer exatamente o que eu quero para a minha vida, de que forma que eu quero viver. É aquela filosofia de vida que nós já conversamos. A filosofia de vida serve para nós como uma referência para todas as nossas decisões. Então, se eu adotei essa filosofia, a filosofia de tentar ser bom tanto quanto possível, de tentar ser generoso, de tentar ser caridoso, de tentar ser justo, tentar ser honesto, tentar ser demonstrar para as pessoas o respeito que eu posso ter por elas,
toda essa forma de viver que nós temos é a nossa própria filosofia. Quando eu saio de carro para a rua e eu penso assim, no trânsito, eu não vou xingar ninguém, eu não vou praticar nenhum tipo de infração, eu vou dirigir com muita prudência para não colocar a minha vida em risco, mas também a vida das pessoas. Isso é uma filosofia de vida. Eu gosto de praticar yoga, eu gosto de praticar um esporte, gosto de arte, gosto de frequentar uma instituição, seja ela religiosa ou filosófica. Então, nós estabelecemos de que forma que nós vamos viver. Para outros, porque a gente pensa que filosofia de vida são somente aquelas escolhas que trazem para nós equilíbrio, serenidade. Muitas vezes alguém diz assim, a minha filosofia de vida é a seguinte, bateu, levou. Primeiro eu, depois os outros. Isso também é uma forma de viver. Isso também é uma escolha. Que infelizmente traz consequências dolorosas, porque nós aprendemos, através das energias que nós irradiamos, daquele psiquismo, né, da nossa condição psíquica, aquilo que nós irradiamos e aquilo que nós absorvemos. Então quando se fala em filosofia de vida, nós temos que buscar aquilo que nos faz feliz, ou nos faz felizes, e aí tendo as melhores escolhas. Hoje nós muitas vezes não somos capazes de construir uma filosofia própria, dizendo assim, eu decidi viver dessa forma, e esse meu modo de viver com certeza vai me fazer muito feliz, e vai fazer também as pessoas felizes à minha volta. Porque de modo geral eu penso que eu vou ser feliz. Então eu escolho aquilo que eu quero para ser feliz, e pronto. E vivo a minha vida, mesmo que isso tenha um preço depois. É mais ou menos alguém que entra num supermercado, levando aquele carrinho e começa a colocar no carrinho quais são ali os produtos que vai fazer com que ele seja feliz. Então ele vai escolher as melhores comidas, as melhores guloseimas, os melhores produtos, só que depois ele tem que passar no caixa para pagar a conta. E que se inicialmente ele quis satisfazer a sua gula, depois no final ele vai ter que pagar com sacrifício por aquilo que ele escolheu. Então nós muitas vezes temos até boa intenção, mas como diz o ditado, de boa intenção, o inferno está cheio. Porque nós queremos fazer a coisa certa, só não sabemos como. Então assim, eu estou tentando acertar, eu estou tentando fazer, mas eu não consigo, eu estou tentando isso. Então na verdade muitas vezes nós vivemos em função de tentativas, não em função de conquistas. É por isso que hoje então nós encontramos nas religiões, que não é uma obrigatoriedade, mas é uma alternativa, é uma opção que cada um tem, nós encontramos na religião modelos de conduta que servem para nós como modelos filosóficos. Temos a doutrina espírita, que tem ali uma quantidade significativa de ícones, de referências que mostram para nós quais são as melhores condutas, e eles mostram isso não por aquilo que é falado, mas por aquilo que é vivido. Então temos desde os ensinamentos de Jesus lá no início, até esses grandes espíritas que nós tivemos contato, nós temos ali então exemplos de vida, e esse exemplo de vida, que é uma expressão que nós utilizamos muito, né? As pessoas dizem assim, você é um exemplo de vida, mas não significa que eu vá seguir aquilo que você está vivendo. É um exemplo de vida por quê? Porque ele demonstra sabedoria, porque demonstra resignação, porque demonstra sacrifício, perseverança, trabalho. Se essas são as melhores virtudes daquele exemplo, eu tenho que absorver aquilo para a minha própria vida. Então nós encontramos essas referências na doutrina espírita, encontramos essas referências no meio evangélico, no meio católico, no meio muçulmano, no meio judeu, nós encontramos pessoas nessas religiões. E aí então nós pensamos, mas somente nas religiões nós encontraremos esses exemplos de vida? Naturalmente que não. Basta a gente olhar no dia a dia. Só que para que nós possamos fazer um julgamento correto daquilo que essas pessoas estão vivendo, será que elas estão vivendo da forma correta? Será que é isso mesmo que elas precisam viver? Nós temos que ter então referências. Então nós temos hoje essa referência daquilo que nós estudamos. Basta a gente ver, por exemplo, que o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz para nós uma interpretação daquilo que Jesus trouxe para nós nos seus Evangelhos, o estudo contínuo que nós realizamos, seja do Evangelho segundo o Espiritismo, seja de outros livros, mensagens, palestras, todas elas se conjugando,
no mesmo ponto, porque já que todas elas são baseadas nos mesmos princípios, através desses estudos constantes nós vamos então estabelecendo na nossa mente esses princípios como sendo para nós, mais uma vez, referências. Então eu estudei sobre aquilo que um espírito falou. Esse espírito me falou que devemos ser caridosos, devemos ajudar as pessoas, porque esse é o nosso aprendizado, para nós, principalmente nós somos os principais beneficiados. Quando estudamos aquela história, como estudamos a vida daquela pessoa, e começamos a analisar o contexto à nossa volta, nós podemos dizer assim, realmente, esse é um modelo interessante para que eu possa viver. E eu quero viver isso também, e tento, dentro das possibilidades, colocar isso em prática. Pegamos então uma outra história sobre uma outra situação, sobre prudência, sobre equilíbrio, sobre serenidade, sobre respeito, e aí então começo a ver que isso é importante, baseado naqueles princípios que eu já estudei. E aí então, através desses exemplos, nós começamos então a pôr em prática no nosso dia a dia e, consequentemente, sofremos os efeitos positivos, os efeitos benéficos dessas mudanças. Então não precisamos, para a gente poder concluir aqui o nosso estudo de hoje, nós não precisamos passar por uma situação traumática para despertar em nós o arrependimento, para despertar em nós a necessidade de transformação. Essas mudanças serão muito mais leves, muito mais tranquilas, se nós começarmos a de fato tomar as decisões corretas. Escolhermos esse novo modo de viver. Nós não precisamos chegar no fundo do poço, depois de tanto sofrimento, tanta dor, para iniciarmos esse processo de transformação. Até porque, muitas vezes, como foi contado por Emmanuel aqui nesse texto, ele trouxe para nós aqui 4 personagens: Judas, Maria de Magdala, Pedro e Paulo de Tarso. Nós temos ali, na verdade, em cada uma dessas passagens, situações que são muito particulares e que nós podemos nos espelhar em cada uma delas. Primeiro, por exemplo, falando sobre Judas, foi aquele que no momento em que caiu em si, em que percebeu de fato aquilo que deveria fazer, já era tarde demais. Então muitas vezes nós deixamos oportunidades importantes passarem diante dos nossos olhos porque simplesmente não temos vontade ou não temos coragem de fazer. Mas aí no momento em que a situação se torna crítica, nós fazemos por obrigação. Porque se nós não fizermos, a dor será muito mais intensa. Então temos que saber aproveitar essas oportunidades de não deixarmos esse momento importante passar. Depois nós temos Maria de Magdala. Pusera a vida íntima na mão de gênios perversos. Essa daí, por exemplo, fez escolhas equivocadas, mas percebeu, sob a influência do Cristo, a necessidade dessa transformação, percebeu o tempo perdido e conseguiu trabalhar para poder se transformar. Outro, Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, ao se deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança resoluto para a sua reabilitação no apostolado. Houve a necessidade dele cair nesse choro amargo. E só quem passa por isso, passa pela dor da culpa, pela dor do medo, pela dor do arrependimento, sabe como isso dói, apesar da transformação que chegou. Então muitos de nós seremos despertados por esse arrependimento, dizendo: eu não devia ter feito isso, não devia ter falado aquilo, deveria ter feito uma escolha diferente. Só que esse deveria, eu faria, eu poderia, isso já passou. Então eu posso começar a tomar decisões a partir de agora. Só que muitas vezes eu arrasto essa culpa junto comigo durante muito tempo. E ela acaba me torturando intimamente, sem que houvesse necessidade, se eu simplesmente tivesse feito as escolhas certas. Então hoje nós podemos fazer as escolhas certas, sem esperar que dê errado, porque nós já temos uma fundamentação moral para isso. E depois nós pegamos aqui Paulo de Tarso, que se entrega numa paixão desvairada, e depois de tanto sofrimento que ele causou, nós chegamos até a falar sobre isso num outro estudo que nós desenvolvemos, porque nós vemos muito isso. Paulo, por exemplo, perseguiu muitos cristãos. Nós não somos capazes de imaginar a quantidade de pessoas que desencarnaram
de um modo muito doloroso por causa da perseguição de Paulo. Então, a partir do momento em que ele sentiu aquela transformação, a necessidade daquela transformação, ele começou a fazer um planejamento daquilo que ele poderia fazer daquele momento em diante. Mas nós não imaginamos toda a culpa que ele teve que carregar durante a sua vida, e mesmo após a sua existência terrena, de tudo aquilo que ele fez. Então, houve nesse caso uma transformação, e uma transformação muito salutar, mas depois de ter percorrido um caminho bastante doloroso. Então hoje nós temos a nossa vida do jeito que ela é, vivendo as consequências daquilo que nós já escolhemos no passado. Pois é, André, foi nesse estudo que a gente começou a pensar, será que depois de tudo isso, quando ele se converteu e começou a imaginar, por exemplo, Jesus se fazendo presente, trazendo esse ensinamento, ele simplesmente sofreria uma amnésia e apagaria da sua memória todos os sofrimentos que ele causou, todo o sofrimento que ele causou para aquelas pessoas? Claro que não. Imaginemos, por exemplo, que seria uma tortura diária dele para ele mesmo, que ninguém sabia, ninguém pensava. Ah, não, ele se converteu, todos os pecados estão perdoados. A gente sabe que a nossa consciência não funciona dessa forma. No caso de Judas, por exemplo, na história dessa personagem, depois dele ser tomado por essa culpa insuportável, ele cometeu suicídio. Então, quantos de nós somos hoje assolados por essas culpas, por esses remorsos, e isso nos paralisa? Então a gente tem que aproveitar essa estabilidade da vida que a gente tem, esses momentos de tranquilidade, não para desfrutarmos dos prazeres, mas aproveitar esse momento de lucidez para que a gente possa começar a assentar aquele alicerce que nós vamos nos sustentar durante toda a nossa existência. Então aproveitar para trabalhar com mais intensidade quando eu estiver estável, tomar as melhores decisões a partir do conhecimento que eu tenho, desenvolver em mim a sabedoria para que ela possa me acompanhar durante toda a minha existência. E alguém vai dizer assim, mas eu já estou muito velho para tomar essas decisões. Mesmo nessa idade mais avançada, uma decisão equivocada vai provocar muito sofrimento. Sofrimento nessa pessoa e sofrimento nas pessoas que estão próximas, caso elas sejam levadas a isso. E aí então, se eu posso tomar uma decisão equivocada em qualquer idade da minha vida e sofrer por isso, eu também posso tomar uma decisão certa em qualquer fase da minha vida e desfrutar dos acertos, dos benefícios que ela vai me proporcionar. Então nunca é tarde para promovermos mudanças, e temos que ter essa sensibilidade, esse equilíbrio para tomarmos as escolhas corretas, porque para nós isso é fundamental. A Cindizinha lembrou do livro Paulo Estevão, fala bem do arrependimento da culpa que ele sentia, mesmo já trabalhando na divulgação do Evangelho. Eu acredito que isso, Cindizinha, tenha feito com que Paulo trabalhasse com muito mais intensidade, não apenas baseado no amor que ele desenvolveu, mas para tentar dissipar aquela dor da culpa que ele também carregava. Então ele falava assim, eu tenho que recuperar aquilo que eu perdi, eu tenho que resgatar, tanto quanto possível, aqueles a quem eu destruí. Então a gente vê que, se nós podemos ser movidos pelo amor, por que nós optamos sermos movidos pela dor? Então essa máxima dentro da doutrina espírita, ou nós fazemos por amor ou pela dor, a dor, quando ela chega, ela não pergunta se nós queremos. A dor simplesmente se impõe. Ela diz assim, essa é a sua dor, você escolhe o que quer fazer com ela. E ela então vai nos torturando cada vez mais. Mas o amor, ele surge pelas oportunidades que nós temos. Eu tenho a oportunidade de fazer essa escolha, eu tenho a oportunidade de tomar essa decisão, de realizar esse trabalho, e isso acontece em qualquer hora, eu não preciso sofrer para isso. E somente dentro dessa condição de sabedoria é que nós tomamos essas decisões, de sabermos aproveitar as oportunidades. Então, quanto mais tranquila a nossa vida se encontra nesse momento, maiores são as chances de nós realizarmos trabalhos construtivos. Porque a gente aproveita, mais ou menos assim como acontece naquela história de fazer uma poupança no fim do mês. Eu trabalho, vou guardando, fazendo aquela poupança para que eu possa realizar um sonho, ter ali algum equilíbrio, alguma coisa assim. E aí eu penso assim, eu não penso em quanto dinheiro eu posso guardar. Eu penso em quanto dinheiro eu tenho para gastar.
Então, na verdade, em vez de eu aproveitar aquela sobra para ter mais tranquilidade, eu aproveito para desfrutar de mais prazeres. Moralmente não é diferente. Se a minha vida está tranquila, é exatamente nesse momento que eu tenho que aproveitar para poder semear as melhores sementes. E não esperar apenas aquele momento de seca, aquele momento de dor, para tentar construir aquilo que já passou. Então não deixemos que a dor bata a nossa porta. Sejamos precavidos e comecemos a trabalhar em todos os momentos de nossa vida. Se a dor chegar, nós sabemos como lidar com ela. Então, pessoal, caiamos em nós, né, com esse texto caindo em si. Então, despertemos agora, enquanto é tempo, para que nós não sejamos despertados pela dor. Quanto mais cedo nós fizermos isso, mais equilíbrio e tranquilidade nós poderemos ter. Então essa é a mensagem de hoje.